Todos os estudantes se reuniram na Praça do Despertar, incluindo o protagonista Lin Yan. Desde que chegou a este mundo, finalmente chegou o dia em que o mundo em que se encontra combina realidade e jogo. Quando os habitantes locais fazem 18 anos, despertam várias capacidades que lhes permitem ir além das capacidades humanas. Todas as classes estão divididas em 3 tipos: combate, casa e apoio. Se uma pessoa despertou uma classe doméstica em si mesma, então não será muito diferente de uma pessoa comum sem uma classe. A classe de apoio requer uma enorme quantidade de recursos no início e no desenvolvimento, por isso, se uma pessoa não for de uma família rica, será um desafio. Lin Yan sonhava em despertar uma classe de combate desde o início. Existem inúmeras terras diferentes, zonas proibidas ou zonas secretas de monstros neste mundo. Ele também quer despertar uma classe de combate, começar a lutar contra monstros, limpar calabouços e, claro, tornar-se mais forte. Então, ele definitivamente se tornará a pessoa mais forte deste mundo. Um tipo chamado Wang Chan, que estava atrás dele, tocou-lhe no ombro. Lin Yan olhou para ele ligeiramente surpreso e disse que o professor da sala de aula tinha estado a olhar para ele há 1 minuto e ainda não havia ninguém à sua frente, caso ele não tivesse reparado. A professora do 6º ano, e aí, cruzou os braços em sinal de desagrado e disse ao seu aluno para parar de violar a disciplina. Antes que ela pudesse terminar de falar, ele correu para o pódio. Seu amigo começou a apoiá-lo, dizendo que precisavam despertar as classes de combate juntos e ir lutar contra monstros. Ele respondeu que em breve voltaria como um verdadeiro rei. Subindo as escadas, aproximou-se do professor de túnica, que lhe disse para ficar dentro da formação e resistir ao seu poder. Havia grandes esperanças para ele. Despertar uma classe está, em grande parte, relacionado com o talento de alguém, mas a vontade de quem desperta também afeta o resultado. Por isso, Lin Yan, desde que começou a estudar neste mundo, começou a trabalhar para obter uma classe de combate. Colocou-se dentro da formação e um raio de luz jorrou do círculo mágico. Os outros discípulos ficaram surpresos e disseram para os outros olharem: ele tem mesmo um talento incrível. De que tipo de classe poderosa ele irá obter? Protegendo o rosto do vento crescente, Wang Chan perguntou com entusiasmo o que estava acontecendo. O professor respondeu que era uma classe oculta. Para além das 3 classes principais, havia também uma classe oculta extremamente rara. Só uma classe oculta poderia causar uma reação tão forte, ao ponto de os céus e a terra ficarem surpreendidos com seu talento e recompensá-lo com uma classe oculta. Wang Chan exclamou alegremente. Isso significava que Lin Yan estava literalmente destinado a se tornar um dos mais fortes guerreiros deste mundo. O sistema felicitou o protagonista por ter despertado e recebido o altar de classe oculta. Contudo, ele viu algo que não esperava. Sua boca abriu-se em choque, e ele pensou: por que ele recebeu uma classe de apoio? O professor disse que não podia acreditar que ele tinha recebido uma classe de apoio. Era uma pena, pois tinha grandes esperanças para esse jovem. Todos o tinham visto, então por que ele estava falando como se tivesse falhado? As pessoas com essa classe eram capazes de fortalecer seus camaradas em batalhas. Era uma classe de suporte muito poderosa, no entanto, o caminho para o cultivo dessa classe era extremamente difícil. O sistema de cultivo da classe tinha 10 reinos, cada um com 10 níveis. Devido ao fato de ser uma classe oculta e caprichosa, terá que absorver uma energia que só aparece dentro da tribulação celestial. Já nos estágios iniciais, até guerreiros poderosos de nível 60 não se atrevem a entrar nas profundezas da tribulação celestial, e ele terá que fazer isso nas fases iniciais de seu cultivo. E aí disse que, em toda a sua história, nenhum dos donos da classe Alter conseguiu dominá-la. Essa classe é considerada uma das mais inúteis do mundo. Wang Chan ficou surpreso ao pensar que isso é um verdadeiro desastre natural, que pode ser comparado a um feitiço de nível proibido das lendas. Entretanto, o protagonista desceu do pedestal e a professora, colocando a mão em seu ombro, disse-lhe para não desanimar, pois ele deveria entender que ainda assim era uma classe oculta. Ele coçou a nuca com um sorriso no rosto em resposta, e seu amigo pensou: será que Lin Yan está mesmo condenado a uma vida de fracasso? Depois disso, o protagonista foi para casa e, no caminho, começou a olhar para sua janela de status.
Dos 5 atributos principais, todos excederam o valor de 100, que é muito mais alto do que a média das pessoas. Se ele tivesse despertado uma classe de combate, estaria agora saltando de alegria ao ver tais atributos iniciais. Ele decidiu olhar para as habilidades e passou para outra seção, vendo uma lista de suas habilidades. Supressão mágica, uma habilidade passiva exclusiva que suprime elementos mágicos num raio de 500 metros ao redor dele e os converte em seu próprio poder mágico. Canção da cura, ao entoar a canção da deusa da vida, emite uma aura de cura que flui para os corpos dos seus aliados e começa a curá-los. Canção da invocação das almas dos mortos, ao entoar as canções do deus da morte, ele emite uma aura de morte que enfraquece os corpos dos seus oponentes e pode invocar alguns mortos-vivos aleatórios. Canção da sedução, ao cantar a canção da deusa caída, ele emite uma aura de estupor que pode adormecer, causar alucinações ou cegueira parcial e levar alguém à loucura. Canção da bênção, ao cantar a canção do deus do caos, ele emite uma aura de bênção que aplica um buff com um efeito aleatório aos seus aliados. Ao ver suas habilidades, Lin Yan pensou que era um verdadeiro suporte. Todas as habilidades são destinadas a apoiar, mas um suporte que pode atingir o nível 10 no máximo. Se ele tivesse recebido uma classe de combate, nada teria mudado. De repente, o sistema fez um som de notificação, após o qual informou que o proprietário tinha finalmente entrado no sistema após uma longa ausência. O sistema de amplificação de 10.000 vezes despertou nele. Ele ficou surpreso e encantado, pensando que finalmente tinha uma chance. O sistema informou que podia amplificar em 10.000 vezes tudo que estava relacionado com o proprietário, sem limites. Ele perguntou se podia aplicar isso ao seu status, e o sistema confirmou suas palavras, dizendo que o estado do proprietário havia sido reforçado em 10.000 vezes. Ao abrir a janela de status, ele viu que todas as suas estatísticas haviam aumentado, e que ele também tinha novas habilidades proibidas. Anjo da guarda, ao entoar a canção da deusa da vida, ele pode salvar alguns aliados que caíram em batalha. Criaturas mecânicas, elementais e mortos-vivos não podem ser ressuscitados. Ressurreição dos mortos-vivos, ao entoar a canção do deus da morte, ele invoca criaturas demoníacas com 100% de sucesso. Após a batalha, 30% dos inimigos caídos se transformarão em mortos-vivos controláveis, exceto inimigos mortos-vivos. Intervenção dos caídos, ao entoar a canção da deusa caída, ele impõe 2 tipos de debuffs a todos os inimigos e tem 15% de chance de forçar o inimigo a se render, independentemente da sua vontade. Domínio do caos, ao entoar a canção do deus do caos, ele cria um campo onde seus aliados recebem 2 buffos aleatórios, e os inimigos são atacados aleatoriamente por vários feitiços proibidos, setas de gelo, raios, chuva de meteoros, julgamento terrível. Depois de ler a descrição das habilidades, ele disse, surpreso, que agora tinha até 4 habilidades de nível proibido, e todos os atributos estavam aumentados em 10.000 vezes. Com tudo isso, ele tem todas as chances de penetrar na tribulação celestial. De repente, seu amigo correu até ele e deu-lhe uma palmada no ombro. Enquanto descansava após uma longa corrida, o protagonista perguntou por que ele fugiu logo após ter despertado o poder. Ele pediu desculpas e continuou dizendo que, dentro de 7 dias, haveria um exame de admissão principal, e que deviam aproveitar ao máximo esse tempo para ficarem mais fortes e entrarem na academia. Assim, eles iriam começar a ir às masmorras. De repente, um homem atrás deles riu alto e perguntou, ele deve estar brincando, não é? Jia Chong e seus amigos aproximaram-se deles, e com um sorriso, disseram, Lin Yan despertou a classe mais inútil do mundo. E ainda quer ir para a academia? Talvez fosse melhor para ele ir trabalhar em outro lugar. Vante apontou o dedo e mandou Jia Chong se calar, dizendo que ele próprio havia despertado a patética classe dos ladrões. O que o fazia pensar que era melhor que Lin Yan? Jia Chong ignorou Vante e se dirigiu ao protagonista, dizendo que sempre lhe disse que boas notas não significavam nada. Pessoas como ele, nascidas na pobreza, sempre seriam um lixo patético. Lin Yan, descontente, fechou os olhos e disse para Jia Chong ser um cão obediente e sair do seu caminho. Jia Chong ficou furioso e exclamou, o que você disse? O que te faz pensar que pode falar assim comigo? Você acha que é o melhor da escola?
É apenas um lixo patético que eu posso derrubar com uma mão. Lin Yan não tolerou os insultos e o socou no rosto, fazendo-o ser jogado para trás e bater contra a parede. Ele flexionou os punhos, e com um olhar ameaçador, disse para Jia Chong provar que poderia derrotá-lo com uma mão. Os amigos de Jia Chong correram preocupados para ajudá-lo, enquanto Van Tian cruzou os braços com um sorriso satisfeito. O amigo de Lin Yan perguntou se Jia Chong conseguia derrotá-lo com uma mão ou não. Jia Chong, irritado, levantou-se e apontou o dedo, dizendo para não se armar inconvencido. Ele prometeu que, em poucos dias, alcançaria o nível 10 ou mais, e Lin Yan continuaria sendo um perdedor de baixo nível. Nesse momento, Lin Yan ameaçadoramente bateu com o punho na palma da mão, e todos estremeceram de medo. Após isso, eles foram embora, e Jia Chong disse para Lin Yan esperar, pois ele viria atrás dele. Van Tian, então, disse a Lin Yan que tinha um pressentimento de que ele se tornaria uma pessoa grande, mas Lin Yan achou que ele estava exagerando. Estava ficando tarde, e eles decidiram ir para casa. O sol já começava a se pôr. Ao chegar em casa, Lin Yan passou por um canteiro de obras e pensou, quando é que vão consertar esta estrada estúpida? Quando entrou, notou uma luz na janela e suspirou, imaginando o que deveria dizer aos pais. Provavelmente ficariam muito decepcionados. Ele abriu a porta com a chave, entrou e disse, estou em casa. O aroma da comida invadiu o ar, e ele comentou que cheirava muito bem. O pai saiu da cozinha ao ouvir a chegada do filho, enquanto a mãe começava a pôr a mesa. Ela comentou que aquele era o dia do despertar de Lin Yan, e que o patrão os tinha deixado sair mais cedo para que pudessem comemorar. Lin Yan pegou um pedaço de comida da mesa, e a mãe o repreendeu carinhosamente, dizendo para esperar. O pai, sorrindo, trouxe uma garrafa de álcool e disse que seu filho havia se tornado um homem de sucesso. Com um sorriso, disse que agora seu filho era um adulto e propôs que bebessem juntos para comemorar. O pai encheu o copo de Lin Yan e mencionou que o professor já havia contado tudo para eles. Lin Yan pediu desculpas, e o pai o tranquilizou, dizendo que, embora ele não tenha se tornado um guerreiro como sonhava, não deveria se entristecer com isso. A mãe concordou e acrescentou que pessoas dignas podem fazer seu nome em qualquer empreendimento. O pai, então, ergueu o copo e propôs um brinde ao futuro brilhante, em vez de se preocupar com o passado. Lin Yan assegurou que eles não precisavam se preocupar com ele, pois não desistiria por algo tão insignificante. Após o jantar, sua mãe começou a lavar a louça, e ele se ofereceu para ajudar. Ela recusou, dizendo que ele devia descansar e assistir televisão. Enquanto isso, o pai, ainda um pouco embriagado, o chamou alegremente e lhe entregou uma caixa. Lin Yan, com os olhos brilhando de curiosidade, perguntou o que era, ao que o pai, rindo-se bêbado, disse que era o presente dele. A mãe saiu da cozinha e disse-lhe com um sorriso que ele já tinha recebido a sua prenda, transmitida na sua família durante gerações. Ele repetiu, surpreso, um tesouro. Ela confirmou as suas palavras e disse que tinha sido transmitido na sua família durante mais de 100 anos. Ele não devia julgar a sua família apenas pelo seu pai, pois eles ocuparam em tempos uma posição bastante elevada na sociedade. Lin Yan, que estava a tentar levantar o pai da cadeira, disse que ele era muito pesado e deixou a mãe ajudá-lo a arrastá-lo para a cama. O pai, falando durante o sono, disse que era verdade que a família deles tinha sido muito rica durante várias gerações. Agora, um mágico extraordinário tinha aparecido na sua família, e ele iria trazer a família de volta ao nível anterior, talvez até a algo muito maior. Quando o protagonista entrou no seu quarto, já era de noite. Ele abriu a arca, vestiu um manto mágico e pegou um bastão. Pensou, feliz, que este era um equipamento de nível ouro para um mágico. No mercado, um conjunto desses custaria quase 1 milhão de ouro, sendo bom tanto para ataque quanto para defesa, e o material é de muito boa qualidade. O seu bastão mágico, com uma probabilidade de 8%, pode infligir danos adicionais ao usar magia da terra e, com uma probabilidade de 10%, pode infligir danos ao inimigo. Um manto mágico dá-lhe um escudo mágico cujo tamanho máximo é 5% do HP máximo. Depois disso, ele pediu ao sistema para aumentar as características do seu equipamento, e o sistema informou que o pedido estava a ser cumprido. O seu equipamento foi melhorado em 10.000 vezes.
Vamos verificar agora, pensou ele. O tamanho máximo do escudo era 100% da sua quantidade máxima de saúde, e o bastão mágico divino agora poderia causar 100% de dano ao combinar magia de terra e relâmpago. Devido às limitações do item, o dano adicional só seria 100% do dano principal. Vendo as novas características, ele riu-se triunfante na sua mente e pensou que isso era maravilhoso. Agora que está a usar equipamento de nível lendário, além disso, ele será capaz de causar o dobro do dano com magia de terra e relâmpago. Os magos têm lutado com feitiços de longo alcance desde os tempos antigos. Ele começou a dançar de alegria e exclamou que, a partir de agora, todos o chamarão de mestre dos feitiços de longo alcance. Depois disso, despiu-se e deitou-se na cama, pensando que, assim que atingisse o nível 10, teria de entrar no próximo reino. Só depois de absorver a fonte do desastre natural é que poderá passar para outro reino. O sistema dizia que, se o dono quisesse encontrar a fonte, teria de chegar ao centro do desastre natural. Ele decidiu procurar informações sobre a localização do desastre natural no fórum e descobriu que era no reino de Eis, um estado banhado pelo mar, razão pela qual este reino inclui inúmeras pequenas ilhas e montanhas vulcânicas. A costa deste país está literalmente repleta de vários monstros, e nuvens negras estão constantemente a acumular-se sobre o oceano, causando frequentemente desastres naturais. Enquanto pensava nisso, o telefone apitou. Wang Tian tinha lhe enviado uma mensagem. Ele abriu o chat com o seu amigo e perguntou-lhe se talvez pudessem se encontrar. Wang Tian respondeu que não podia, e perguntou-lhe por que ele tinha escolhido uma masmorra de baixo nível. O que ele fez? Escolheu uma masmorra de baixo nível onde só há monstros até ao nível 5. Linha respondeu que entendia que ele poderia subir de nível muito mais rápido sozinho, e que logo teria de tomar o exame de admissão, por isso não queria atrasá-lo de forma alguma. O seu amigo enviou-lhe um emoji chorando em resposta, e ele escreveu para não se preocupar, pois, apesar de não poder subir de nível acima de 10 devido à sua classe de alteração, as masmorras de baixo nível não lhe dariam muito trabalho, e ele poderia lidar com elas sozinho. Wang Tian concordou e escreveu-lhe que, quando ele chegasse ao segundo reino, o levaria consigo para uma masmorra de nível médio. O protagonista enviou-lhe uma fotografia de um gato com uma legenda, e pensou que era uma pena, mas o reino de Eis era demasiado perigoso para uma pessoa que estava apenas no nível do primeiro reino. Olhou para as horas e viu que já eram quase 12 horas da noite. Ele disse que já era muito tarde, precisava de ir para a cama e descansar bem, e esperava que tudo corresse bem amanhã. Na manhã seguinte, dirigiu-se à praça de teletransporte, tocou no pequeno ecrã onde estava escrita a sua informação e disse que ia para o país de Eis. Depois de confirmar a sua identidade, foi-lhe dada autorização e desejaram-lhe uma boa viagem. Após isso, ele dirigiu-se para o portal que apareceu à sua frente, estendeu a mão e atravessou, encontrando-se do outro lado da entrada, onde havia um sinal que dizia que deviam ter cuidado ao lutar contra monstros, caso contrário fariam com que os seus entes queridos sofressem mais tarde. Não era recomendado para aqueles que ainda não atingiram o segundo reino. Depois de ler isso, Linhan disse que parecia que esse lugar estava cheio de perigo. Uma enorme rã apareceu, e ele ficou muito surpreendido. A rã gritou e invocou muitos espigões de gelo, lançando-os contra o protagonista. Mas, a tempo, apareceu um escudo à volta dele, e o espigão foi esmagado contra a barreira. Linhan ficou surpreendido e pensou que esse escudo reagiu imediatamente ao perigo. Um manto faz mesmo jus ao seu nível lendário. A rã ficou zangada por o ataque ter falhado. O protagonista agarrou na cabeça e cerrou os dentes, sentindo que a sua cabeça ia explodir. O sistema avisou que o escudo só o protegia de ataques físicos e mágicos, mas não funcionava com ataques mentais de longo alcance. Ele precisava ter cuidado. Acham que encontraram uma fraqueza? Ele levantou o seu bastão mágico e começou a entoar cânticos, chamando o deus do caos. Usou o feitiço proibido Área do Caos e fez cair um meteorito do céu que, com o impacto, causou uma enorme coluna de chamas que jorrou para o céu, abalando os mares próximos. Sun, que estava a passear pela base com seu subordinado, olhou para a tábua e disse que o nível de flutuações mágicas em Eis tinha atingido o máximo. Será que os inimigos planeavam mesmo lançar um ataque surpresa?
Ele respondeu que a cidade de Wu estava localizada no centro da linha de defesa costeira e estava rodeada por dezenas de grandes postos de guarda. Não havia maneira de o inimigo lançar um ataque de surpresa, pois eles já saberiam das suas intenções há muito tempo. Ele entrou numa sala escura, e um homem de uniforme cumprimentou-o, ordenando-lhe que abrisse o ecrã de vigilância. Depois disso, disse-lhes para contactarem rapidamente os superiores e perguntarem se havia alguma pessoa entre toda a população capaz de usar feitiços proibidos. O homem obedeceu, e apareceu no ecrã um aviso de perigo devido à aproximação de um fluxo de energia mágica. Ele chamou o chefe, pedindo-lhe que colocasse toda a cidade em alerta, para que pudessem determinar rapidamente a direção da energia mágica e esperar por mais instruções. Entretanto, um enorme tsunami se formava, e uma mensagem soou por toda a zona, dizendo que a cidade tinha sido declarada em estado de alerta máximo, pedindo que as pessoas abandonassem as suas casas sem pânico e evacuassem para abrigos especialmente preparados. As pessoas congelaram no local, olhando para a onda que se aproximava inevitavelmente, mas, felizmente, uma cúpula foi ativada a tempo à volta da cidade. O ministro, entretanto, vestiu o seu equipamento e perguntou se a cúpula protetora estava a aguentar. A cúpula protetora estava a funcionar. Foi-lhe dito que a primeira onda foi bloqueada com sucesso. Devido ao perigo para a população, a evacuação começou. Alguém relatou que o esquadrão completou os preparativos e estava esperando por mais instruções, pronto para partir. Enquanto isso, o protagonista recebeu recompensas por matar o monstro. Ele sorriu e disse que, embora tenha levado muita experiência para chegar ao nível 10, ficou satisfeito quando sua bolsa estava cheia de materiais. O sistema o parabenizou por adquirir um livro de habilidades e perguntou se ele queria melhorá-lo 10.000 vezes. Ele confirmou com entusiasmo a melhoria, e o sistema mostrou-lhe a descrição da habilidade melhorada. A graça dos deuses, que não requer encantamento, é um feitiço proibido. O usuário pode omitir qualquer preparação antes dos feitiços, podendo ativá-los instantaneamente. Nem todos são dignos da graça dos deuses. Linha ficou encantado, pensando, isso significa que agora ele pode destruir inimigos e fortalecer aliados sem precisar de encantamentos? De repente, sentiu o chão tremer sob seus pés, e ao ver uma erupção vulcânica próxima, disse que tudo o que ele precisava fazer era chegar ao centro do desastre e coletar os elementos de fogo e vento. De acordo com o mapa, os elementos deviam estar por lá. Aproximando-se do vulcão, pulando sobre as águas ferventes, ele disse que parecia que todos os monstros locais simplesmente se transformaram em cinzas por causa da erupção, então ele não precisava mais se preocupar com eles. Ao ver um cubo flamejante entre o fogo, percebeu que havia encontrado o elemento de fogo, após o que o sistema perguntou se ele tinha certeza de que queria pegar o elemento. Ele concordou e disse, feliz, que não achava que conseguiria o elemento de fogo tão facilmente, mas agora não podia relaxar, precisava encontrar o elemento do vento. Depois disso, ele foi para o mar agitado e, voando entre as ondas em seu cajado, disse que, de acordo com o mapa, o elemento do vento deveria estar por ali. De repente, um clarão brilhante apareceu entre as ondas, a água se separou para os lados e um cristal voou para o céu, justamente quando ele passava. Tendo obtido o elemento do vento, ele decidiu parar em um lugar tranquilo e verificar seu inventário. Ele conseguiu obter não apenas 2 elementos elementais, mas também uma enorme quantidade de equipamentos e materiais. Se ele vender pelo menos parte dessas coisas no mercado, conseguirá um valor decente. Como ele havia terminado tudo ali, agora poderia voltar para casa. Ele retornou ao salão de teletransporte e imediatamente ouviu uma mensagem sobre o mais alto nível de prontidão. Por causa disso, todo o salão de teletransporte pararia temporariamente de funcionar. Eles deveriam seguir as instruções da equipe e evacuar de forma organizada para o abrigo central. Parando no meio do salão, ele viu pessoas correndo em pânico e gritando que havia um tsunami. Linha olhou para eles, confuso, e perguntou o que estava acontecendo. A garota da equipe disse que, infelizmente, o teletransporte estava temporariamente fora de serviço. Ele repetiu, surpreso, não está funcionando. Afinal, ele tinha acabado de decidir voltar. A garota ficou preocupada e disse que ele deveria ir imediatamente com ela para o abrigo central. Ele não entendeu do que se tratava o abrigo.
E ela disse que ele provavelmente ainda não sabia, mas alguma força misteriosa causou um tsunami que atingiu a cidade deles, por isso havia tanta confusão ali. Dizem que essa força misteriosa se originou no reino de I, então ele deveria segui-la até o abrigo. Ela apontou para o lado e pediu que ele a seguisse, mas ele não se apressou. Enquanto repassava as palavras dela em sua mente, ele pensou, será que foi por causa da técnica proibida que usou lá? Ele segurou firme o cajado, pensando que era sua culpa, que foi descuidado com o poder dos feitiços proibidos, e agora, por causa disso, a cidade estava em perigo. Ele se virou e caminhou de volta com uma expressão confiante, e a garota gritou, surpresa, perguntando aonde ele estava indo. Enquanto isso, a cidade ainda estava sob a proteção da cúpula, que era sustentada pelos magos nas muralhas. O soldado disse ao ministro que aquilo era muito ruim, pois os equipamentos mostravam que a barreira estava na sua capacidade máxima. Ele ficou nervoso, e o soldado continuou dizendo que faltavam apenas 5 minutos antes da próxima onda colidir. Sam acenou com a mão e disse aos outros 2 soldados para transmitirem sua ordem ao mestre da escala, enviem os soldados mais fortes, aqueles que atingiram o nível 30, e também peçam ajuda às cidades vizinhas, pois não podiam esperar mais. Eles obedeceram sua ordem, e ele exclamou que tinham que lidar com aquilo. Se as muralhas que separavam as ondas das áreas residenciais fossem destruídas, a cidade estaria condenada. Eles não podiam recuar, tinham que proteger as pessoas que se refugiaram na cidade. O soldado olhou para o tablet e xingou alto, dizendo que rachaduras começaram a aparecer na muralha. Se continuasse assim, as muralhas iriam cair. O ministro se virou e exclamou, tão rápido? Ele pensou que, nesse caso, não havia outra escolha. Tocou o chão, criando um círculo mágico, e ordenou que todos os soldados erguessem uma barreira defensiva. Ao seu comando, eles deveriam empurrar as ondas para trás, antes que o tsunami atingisse a cidade, sem poupar esforços e usando toda a magia disponível. Eles obedeceram sua ordem e começaram a criar uma barreira defensiva, mas era difícil para eles. Um deles caiu, perdendo forças, e disse que não conseguia mais continuar. Outro soldado ordenou que ele se levantasse. Outro rapaz que estava ao lado disse que estavam falhando, que sua magia não podia lidar com ondas tão grandes. Sam mordeu os lábios e pensou, será que hoje é realmente o último dia para nossa cidade? Mas Linha veio em seu auxílio a tempo e usou a canção da bênção, dando força aos seus corpos. Os soldados imediatamente se levantaram e começaram a perguntar de onde vinha aquela magia. Seus corpos começaram a se encher de energia mágica. Como eles se recuperaram, precisavam voltar ao trabalho rapidamente. Com o apoio de Linha, eles conseguiram continuar e começaram a ter sucesso. Eles ergueram a cúpula com sucesso e relataram ao ministro que haviam conseguido conter as ondas dentro da barreira. Ela ordenou que continuassem mantendo a barreira. Todos os outros que ainda tivessem forças deveriam usar magia de teletransporte e lançar aquela enorme onda o mais longe possível no mar. Ele deu a ordem para começar, e um redemoinho começou a girar dentro da cúpula. Um dos soldados disse que o portal com uma localização de teletransporte não especificada havia sido ativado com sucesso. O nível do mar começou a diminuir gradualmente e logo voltou ao normal, após o que a barreira protetora foi removida. Um dos soldados olhou para o mar, surpreso, e disse baixinho que haviam conseguido, e então começaram a gritar alegremente que haviam conseguido. Linha, que estava voando acima deles em seu cajado, sorriu e disse que foi graças a ele. Ele fechou os olhos e suspirou, dizendo que foi muito perigoso, que o poder dos feitiços proibidos era simplesmente assustador. A partir de agora, ele precisava ser muito cuidadoso ao usá-los. Ele não podia deixar algo assim acontecer novamente. Seu telefone tocou, e ele atendeu a chamada da mãe, que perguntou preocupada se ele estava bem, pois um enorme tsunami quase havia atingido a cidade. Ela estava desesperada e ele não pôde atender a ligação. Ao ouvir isso, sentiu-se culpado por ter esquecido completamente deles e pediu que ela se acalmasse, dizendo que estava completamente bem, apenas não havia sinal no abrigo. Ele voltaria em breve. Ele voltou ao salão de teletransporte e pensou que o problema estava resolvido. Agora, definitivamente voltaria para casa.
Amanhã ele iria ao salão de melhorias e pegaria uma tarefa para si, depois iria ao mercado vender os materiais que conseguiu hoje. Ele esperava que esse dinheiro facilitasse muito a vida de seus pais. O dia seguinte chegou, e ele chegou ao salão de melhorias, onde lhe disseram para preencher um formulário para pegar uma tarefa. Ele entregou o formulário preenchido à garota, e ela disse que agora confirmaria as informações sobre ele: nome, linha, idade, 18, ocupação, estudante, classe, alter. Após descobrir sua classe, ela fez uma cara de insatisfação e disse que havia 2 tipos de missões para promoção de classe. O primeiro tipo preparava missões geralmente de nível de dificuldade A ou B, e o segundo tipo era de missões aleatórias selecionadas pelo sistema, com os níveis de dificuldade também sendo determinados aleatoriamente. Qual tipo ele escolheria? Ele respondeu que seria o aleatório. Ela colocou uma bola de cristal na frente dele e pediu para ele colocar a mão sobre ela e despejar um pouco de energia nela. Ela começou a observar o monitor e pensou que ele era definitivamente mais um visitante que só queria tentar a sorte e pegar uma missão fácil. Ao ver a notificação na tela, ela disse que o resultado havia sido recebido. O nível de dificuldade de sua missão seria classe S. Ela ficou muito surpresa, e as condições detalhadas estavam escritas na tela. Ele precisava ir à masmorra, matar o arauto do abismo e obter o coração do abismo. Ela olhou para o protagonista confusa, e ele disse que tudo bem, ele aceitaria a missão. Ela de repente se aproximou dele, excitadamente, exclamou que recomendava fortemente que ele recusasse a missão, pois essas missões eram praticamente sentenças de morte para aqueles da classe de suporte. Ele respondeu que tudo bem, ele achava que conseguiria lidar com isso. Ela se resignou à decisão dele e disse que iria atribuir a missão a ele. Logo depois, uma enorme tela no salão principal mostrou que ele havia recebido a missão. Ao ver isso, todas as pessoas dentro exclamaram: quem era aquele cara que ousou aceitar uma missão tão perigosa? Ele era da classe Alter? Era algum tipo de classe oculta? A garota, enquanto isso, disse a Lian que ele havia aceitado a missão com sucesso e, em seguida, desejou-lhe boa sorte. Mas quando ele estava prestes a sair, 3 mercenários com braçadeiras idênticas o chamaram. Um deles cruzou os braços e disse que ouviu que ele havia recebido uma missão de classe S. Deixasse que ele se juntasse a eles, juntos eles poderiam definitivamente completá-la. Seu amigo começou a sorrir e perguntou o que ele diria a isso. Ele não respondeu, e o mercenário perguntou por que ele estava parado. Ele não podia acreditar em sua sorte. Lian se afastou deles e acenou com a mão, dizendo que não estava interessado, preferia trabalhar sozinho. O mercenário ficou irritado e, chamando de idiota, atacou-o com os punhos e disse para não ignorá-los daquele jeito. O protagonista imediatamente se virou e o chutou, dizendo para ele se afastar. Então as pessoas ao redor começaram a perguntar: isso é uma piada? Como um cara da classe de suporte é mais forte que um guerreiro Midir? Ele é algum tipo de monstro? Enquanto isso, o amigo do mercenário o cercou e perguntou se ele estava bem. Ele não respondeu e, chamando o protagonista de lixo, disse que não podia se dar ao luxo de perder para algum pirralho da classe de suporte. Seu amigo perguntou se eles iriam acabar com ele, mas, contrariamente às suas expectativas, o cara o acertou na cabeça e perguntou se ele era um completo idiota. Todos os empregadores se afastariam deles depois disso. Ele olhou para o Lian saindo e disse que, como não podiam fazer isso diretamente, agiriam de forma suja. Depois de um tempo, o protagonista se encontrou em uma filial da Guilda dos Mercadores. Ao ver uma garota na entrada, ele a cumprimentou e disse que gostaria de vender alguns equipamentos, e ela pediu para ele segui-la com um sorriso. Eles entraram em uma sala privada, e ela perguntou o que ele gostaria de vender. Ele despejou uma enorme pilha de armas de seu inventário no chão e, apontando para elas, respondeu que gostaria de vender tudo aquilo. Ela olhou surpresa e exclamou: tanto assim? Desajeitadamente, pediu desculpas e disse que ele teria que esperar, pois precisava entrar em contato com o gerente para obter mais instruções. Pouco depois, um gerente chamado Lu entrou na sala e cumprimentou o cliente, dizendo que era o gerente da filial da Guilda dos Mercadores da cidade de Ou e um mestre avaliador de tesouros de nível 46. Lian olhou para ele surpreso,
Pensando que sabia que a Guilda dos Mercadores era uma das mais poderosas do mundo, mas nunca pensou que até mesmo as filiais tivessem mestres avaliadores de tesouros de nível 46. O gerente olhou para a enorme pilha de materiais e disse que ele era uma pessoa incrível, nunca tinha conhecido ninguém que pudesse trazer tantos tesouros. De acordo com sua estimativa preliminar, para todo o equipamento comum daquela variedade, ele poderia obter pelo menos 23 milhões. Lilian colocou 2 espadas sobre a mesa e perguntou: "E estas?" Ele respondeu que teria que esperar um pouco, precisava examinar tudo com cuidado primeiro. Sentou-se na cadeira em frente e pegou a primeira espada, recitando um cântico e pedindo ao venerável Deus dos Tesouros a habilidade de ver a verdadeira essência da espada. Quando terminou a avaliação, disse ao cliente com um sorriso que os 2 itens deviam fazer parte de um conjunto, mas que não eram armas duplas. No entanto, mesmo assim, eram equipamentos de grau lendário. Se ele pretendesse vendê-los, poderiam oferecer 140 milhões. Linha não pensou 2 vezes e concordou, após o que Lu lhe entregou um cartão preto da Guilda dos Mercadores, dizendo que, independentemente de qual filial ele fosse, seria tratado com o mais alto nível de serviço. Linha agradeceu e disse que queria comprar alguns livros de habilidades deles. O gerente respondeu que ficaria feliz em ajudar. Depois de terminar as compras, ele fortaleceu a nova habilidade em 10.000 vezes. E o sistema lhe mostrou a descrição da habilidade: a habilidade passiva do feitiço proibido, o olho do céu, avisa o portador sobre o perigo iminente. Há também uma habilidade ativa que lhe concede a clarividência de um deus. Após ler a descrição, ele disse que isso era ótimo, agora ele não precisaria mais se preocupar com ataque surpresa. Ele já podia considerar a missão de limpeza da masmorra como concluída. Logo, ele chegou ao centro de informações, que estava dentro da masmorra. O funcionário do centro lhe entregou um pergaminho e disse que ali estava toda a informação sobre a masmorra com o arauto do abismo. Ela lhe desejou boa sorte. Pegando o pergaminho, o protagonista pensou que antes as masmorras estavam cheias de monstros, mas agora tantas pessoas caminhavam por ali calmamente. De repente, ele sentiu uma espécie de sede de sangue fraca e pensou: é possível que algum inseto queira me fazer mal. Por enquanto, ele poderia simplesmente ignorar isso. Primeiro, precisava lidar com o arauto do abismo. Ele foi ao local onde o arauto do abismo estava, e o mercenário que o havia atacado anteriormente observava de lado com um sorriso. Logo, Lilian se encontrou em uma caverna e disse que, de acordo com o mapa, era ali que o arauto do abismo deveria aparecer. Quando ele entrou no salão espaçoso, um enorme monstro saltou do teto e rugiu alto, assustando. Ele imediatamente acendeu faíscas ao redor de seu cajado e disse que o monstro era tão feio que lhe deu arrepios. Primeiro, deixe-me cumprimentá-lo, ele disse, invocando um relâmpago que atingiu o monstro, fazendo seu corpo tremer. Notando que o monstro não estava se movendo, Lilian pensou: será que já foi cozido, mas não teve tanta sorte. O monstro de repente avançou em sua direção e, assim que se aproximou, acertou seu rosto com um soco, aumentando a distância entre eles. Ele pensou: com um só golpe, levou 1.800 pontos da minha vida. Até aquela rã só conseguia tirar 800. De repente, uma voz de mercenário foi ouvida atrás dele, perguntando: está doendo, né? Naquele momento, ele percebeu que, diante do arauto do abismo, ele era apenas um peixe pequeno. Ao ouvir uma voz familiar, Lilian se virou e perguntou se era um dos mercenários dos 3 serpentes. O mercenário sorriu e disse que ele era muito confiante para alguém da classe de suporte, que até ousou recusar a ajuda deles e enfrentou o arauto do abismo sozinho. Aliás, eles o seguiram por um tempo e descobriram que ele havia conseguido uma boa quantia de dinheiro. Agora, todos os seus milhões são nossos. O rosto de Lilian ficou vermelho, e ele perguntou: sabendo quanto eu consegui dos meus troféus, você decidiu me roubar? Seu instinto de autopreservação atrofiou completamente? O mercenário disse para ele parar de agir como se fosse importante. Um monstro o atacou por trás, e ele, cortando o corpo do monstro em pedaços, disse que era um guerreiro que havia alcançado o segundo reino e que poderia lidar facilmente com monstros como aquele. Ele puxou uma arma em sua direção e, apontando a ponta para ele, disse com um largo sorriso no rosto que, além disso, se o matassem ali,
ninguém sequer saberia. Olhando para seus companheiros, Liam pensou que já fazia tempo que queria tentar aquele feitiço. Ele lançou o feitiço proibido de intervenção caída, e os caras atrás do mercenário perderam o controle de si mesmos e caminharam em direção ao camarada, com a intenção de matá-lo. Ele se virou surpreso e perguntou o que eles estavam fazendo. Desviando da facada, exclamou, eles estão loucos? Se não gostassem da parte deles, poderiam simplesmente me dizer, podemos discutir tudo, mas suas mentes estavam nubladas, e eles não ouviram, continuando a insistir que o matariam. Ele recuou com medo e disse que daria metade da parte deles. Por que vocês são tão gananciosos? Ambos saltaram sobre ele, e ele, apontando a faca para eles, disse para pararem de provocá-lo. Ele hesitou, incapaz de se defender ou atacá-los, e eles começaram a morder sua perna e braço com os dentes. Liam perguntou, você ainda não entendeu o que está acontecendo aqui? O mercenário olhou para ele, e, ignorando o fato de que seu corpo estava sendo mordido, perguntou, isso tudo é por sua causa? Você os pagou. O protagonista o chamou de idiota e disse que ele ainda não entendia, eles estavam completamente sob seu controle agora. O mercenário começou a suar frio e disse nervosamente que isso era impossível. Ele era apenas da classe de suporte nível 10, como isso era possível? Liam usou magia e se envolveu em faíscas de relâmpago, sorrindo e perguntando, quem disse que todas as pessoas da classe de suporte são fracas? Embora isso não importasse mais para ele, ele disse para o mercenário aproveitar. Ele usou o feitiço Área do Caos, continuamente atingindo o inimigo com relâmpagos, caminhou em direção à saída da caverna. O mercenário exclamou, quem diabos é ele? Ele saiu da caverna para a floresta e, assim que se afastou, ouviu um estrondo atrás de si. Ao se virar, viu que a entrada estava desmoronando. Ele ficou nervoso e pensou, será por causa do meu feitiço proibido? Será que as masmorras são destruídas tão facilmente pela minha magia? Enquanto isso, o Ministério de Controle de Magia notou as flutuações mágicas, e um rapaz exclamou, está acontecendo de novo. O ministro entrou na sala e perguntou o que estava acontecendo dessa vez. O rapaz apontou para as telas e disse que uma onda de energia poderosa havia surgido dentro da masmorra. Ele temia que fosse algum tipo de feitiço proibido. A masmorra poderia colapsar a qualquer momento. Sam, furioso, bateu o punho na mesa e exclamou, os superiores definitivamente não estão envolvidos nisso? Primeiro o tsunami, agora a masmorra. O que eles estão fazendo lá? O rapaz perguntou o que deveriam fazer agora, e o ministro, rangendo os dentes, perguntou, você está me perguntando? Ligue para o prefeito da cidade urgentemente. Ao alcançar o prefeito, ele disse ansiosamente que havia uma emergência, a masmorra da cidade poderia desmoronar a qualquer momento. Para a segurança das pessoas, eles precisavam agir imediatamente. O prefeito respondeu que entendia tudo e que montariam uma equipe de resgate imediatamente. Cada segundo conta, Sam concordou. E disse que não seria uma tarefa fácil, já que os estudantes haviam acabado de despertar, e provavelmente havia um grande número de pessoas dentro da masmorra naquele momento. O prefeito respondeu que pediria ajuda aos superiores, pois estava contando com eles, assim como quando salvou a cidade do tsunami. Após encerrar a ligação, o ministro ordenou que montassem rapidamente uma equipe de resgate e fossem imediatamente para a masmorra. Os trabalhadores do ministério correram para cumprir a ordem, enquanto isso, as pessoas corriam dentro da masmorra, evitando os destroços e gritando para os outros também correrem. A masmorra estava desmoronando. Vendo isso, Liam xingou em sua mente e pensou que, se alguém morresse por causa dele, ele não se perdoaria pelo resto da vida. Ele usou a habilidade Anjo Guardião, e uma pequena cópia de si mesmo, com asas, apareceu atrás dele. Esta é uma habilidade proibida. Ao cantar a canção da deusa da vida, ele pode salvar alguns dos aliados que caíram em batalha. Sua magia se espalhou por toda a masmorra, e aqueles atingidos pelos destroços acordaram. Um deles se perguntou se ainda estava vivo. Enquanto isso, uma equipe de resgate, liderada pelo ministro, chegou ao local, dizendo para serem mais rápidos, pois cada segundo era a vida de alguém.
As pessoas da equipe começaram a prestar os primeiros socorros, e um dos feridos disse que parecia ter visto um anjo lá. Era tão bonito. Ninguém deu importância às suas palavras, e Sam, nervoso, olhando ao redor, xingou e começou a amaldiçoar os superiores, dizendo que assim que descobrisse o que eles estavam planejando, se manifestaria publicamente contra eles. Ouvindo isso, o protagonista apressou-se a sair rapidamente. Passando pelo ministro, ele ficou nervoso e pensou que o ministro não o viu, pois ele estava invisível. Se as coisas tomassem esse rumo, ele simplesmente deixaria o trabalho e se mudaria para outro lugar. Depois disso, ele foi para o salão de melhorias e, ao notar uma funcionária, pegou sua mão e, sorrindo, chamou-a de senhora, dizendo que finalmente a havia encontrado e que precisavam começar rapidamente. Ela ficou envergonhada e perguntou, confusa, aqui e agora, pois ainda não estava pronta. Ele mostrou o coração do abismo e disse que só veio para melhorar sua classe, sem necessidade de frases ambíguas. Ela disse, surpresa, que não acreditava que ele recusaria sua incrível beleza. Ela finalmente desviou o olhar de seu belo rosto e notou o coração, perguntando se ele havia completado a missão de matar o mensageiro da morte. Outro desperto, que passava e ouviu isso, parou, e um deles disse que não podia ser, pois o mensageiro do abismo havia aparecido recentemente. Como ele o derrotou tão rapidamente? Outro rapaz disse que ele devia ser algum tipo de mestre criado por uma família muito rica, pois não havia outra explicação. O protagonista não queria atrair atenção e mentalmente pediu que parassem de exagerar, então disse, sem jeito, que ele apenas teve sorte. Outros mestres vieram em seu auxílio, e ele estava apenas dando suporte. Um dos despertos o chamou de sortudo, enquanto o outro colocou as mãos na cabeça e exclamou, quando vou ter mestres tão gentis assim? Isso não é justo. Lin ficou feliz por terem acreditado nele e pediu à funcionária do salão que se apressasse, pois ele mal podia esperar pela promoção. Cruzando os braços sobre o peito, ela concordou e disse que agora ele poderia ascender ao segundo reino. O protagonista ficou feliz e disse que tinha certeza de que a diferença entre o primeiro e o segundo reinos era como o céu e a terra. Ele pediu ao sistema que aumentasse tudo em 10.000 vezes, e uma janela do sistema com novas habilidades apareceu à sua frente. Um feitiço de luz proibido que cria um campo onde os aliados do conjurador recebem 50% menos dano, e o próprio conjurador recebe 80% de cobertura. KN, um feitiço que cria um campo de escuridão onde os aliados do conjurador ficam invisíveis, é capaz de esconder até mesmo a presença dos aliados e do portador. Ele olhou para a aura furiosa ao seu redor e pensou que esse era o feitiço perfeito para proteger contra uma retirada. Ele pensa que da próxima vez tentará assumir uma tarefa ainda mais séria. Quando saiu, ele notou que todos estavam correndo para algum lugar e parou um rapaz, perguntando o que estava acontecendo. O rapaz perguntou se ele ainda não sabia. O ministro Sam acreditava que uma criatura incrivelmente poderosa havia aparecido perto da cidade, sendo a causa dos desastres dos últimos dias. O protagonista ficou nervoso e pensou que havia acabado de ascender ao segundo reino e o ministro já estava procurando por algum ser superior. Quem teria pensado que essa criatura era, na verdade, apenas um mago do segundo reino? Um ministro apareceu em uma das telas do prédio, anunciando que a masmorra seria fechada a partir de hoje, devido aos eventos recentes. Para a segurança de todos, deixar a cidade estava atualmente proibido. Ao ouvir a notícia, Lin colocou as mãos na cabeça e exclamou, descontente, estão proibidos de sair da cidade? Como vou conseguir novos materiais agora? Ele entrou no prédio da guilda de comércio, pensando que, se não pudesse deixar a cidade, não conseguiria materiais ou equipamentos. Talvez o gerente Luke pudesse ajudá-lo de alguma forma. Assim que entrou, foi recebido por uma garota e pelo gerente, que disse que não esperava vê-lo tão cedo. Deixou-o entrar. A garota serviu uma xícara de café e entregou-a à Lin, depois lhe entregou um livro. O gerente disse que era uma lista de seus produtos, e que ele poderia escolher o que quisesse, eles lhe dariam um desconto de 10% em tudo. Ele sorriu e respondeu que queria comprar todos os pergaminhos mágicos, todos os 20 da lista. Seu rosto ficou sério e ele disse que queria perguntar algo. Luke respondeu que ele não precisava se preocupar, pois as informações que eles tinham eram confiáveis.
Lian disse que, para ser honesto, queria saber sobre as fontes dos desastres naturais. Luke sorriu nervosamente e hesitou. Então Lian perguntou: isso é algum tipo de informação secreta? O gerente respondeu que havia muito pouca informação sobre as fontes. E era caro. Ele respondeu com um sorriso, dizendo que entendia. Que tal um item de grau épico? Lu ficou muito feliz e disse que ele era tão generoso. Haveria um leilão em breve na cidade deles, e um dos lotes seria uma informação sobre as fontes dos desastres naturais. O protagonista pensou que parecia que ele teria que esperar um pouco. Então seria a hora de começar a melhorar seu equipamento. Ele disse que, é claro, tinha sido gentil com ele esse tempo todo, mas essa informação não valia um equipamento épico, afinal, todos logo saberiam sobre isso. Lu sorriu e disse para ele não se preocupar, como ele poderia deixar seu querido cliente sair de mãos vazias. Ele acenou para a garota e pediu que ela trouxesse o item. Logo depois, ela colocou uma bandeja com um item coberto por um pano sobre a mesa. Assim que ela levantou o pano, uma luz ofuscante atingiu os olhos de Leon, e ao reconhecer o item, ele quis dizer o que era, mas o gerente foi mais rápido e disse que era a entrada para uma réplica prateada do lendário Portal da Terra Sagrada. Enquanto ele tivesse esse item extremamente raro, ele poderia levar uma pessoa com ele e aumentar seu nível sem nenhum problema. Lian pegou o item em suas mãos com admiração, pensando que o gerente era realmente uma pessoa incrível. Réplicas prateadas são coisas incrivelmente raras, você não consegue comprar uma nem mesmo com muito dinheiro. Lu perguntou com um sorriso se ele estava satisfeito, e ele respondeu que estava muito contente, agora que percebia o quanto sua generosidade era grande. Depois disso, eles o acompanharam até a saída e se despediram. Enquanto viam o cliente partir, a garota comentou que essas réplicas prateadas eram raras demais para serem trocadas por itens épicos, e que ele provavelmente ficaria no prejuízo com esse negócio. Lu perguntou sobre o que ela estava falando. Ela não tinha notado que a aura dele havia mudado significativamente desde a última vez que se encontraram? Além disso, ele estava em busca de informações sobre as fontes dos desastres naturais. Talvez não demorasse muito até que eles vissem a primeira pessoa com a classe de segundo ciclo alterada com seus próprios olhos. Enquanto isso, o protagonista parou no salão e começou a pensar em quem ele deveria levar com ele. De repente, seu telefone tocou, e ao ver que era seu amigo ligando, ele pensou que havia encontrado um candidato. Ele atendeu a ligação, e uma voz frustrada de Wang Tian perguntou se ele estava com saudades dele. O protagonista respondeu que era tão inesperado que uma pessoa tão ocupada tivesse tempo para ligar para ele. Wang Tian respondeu que queria ajudá-lo a subir de nível, mas então a cidade foi subitamente fechada, então ele estava afogando suas mágoas em carne deliciosa e bebida. Lian respondeu que ainda estava tudo em vigor, ele tinha uma entrada para a réplica prateada do Portal da Terra Sagrada. Ele já tinha ouvido falar de algo assim? Wang Tian derrubou sua bebida de surpresa e exclamou se ele havia sido adotado por alguma família rica, de onde ele conseguiu tal tesouro.